aí, galerinha, como é que foi de ceia de Natal? Como é que tá esse 25 de dezembro, terça-feira? Você achou que você ia ficar sem politiquês? Claro que não. Tô aqui com o mesmo modolito porque estamos trazendo a segunda parte da nossa super retrospectiva deste 2018 insano, essa montanha-russa que não ficou devendo nada para quem gosta de emoções fortes. Eu sou Daniela Lima, vem comigo. Minha gente, se abril foi o mês do inferno do PT, maio é o mês do inferno da vida dos tucanos. Por quê? Vou começar aqui o mês apresentando para quem não conhece e relembrando para quem já conhece um personagem muito polêmico no tucanato e não é de agora. Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, conhecido como Paulo Preto, ex-diretor da Dersa. O que é a Dersa? A Dersa é uma estatal, uma empresa pública aqui de São Paulo, responsável por fazer obras viárias enormes, as obras mais vistosas das gestões dos tucanos que mandam aqui em São Paulo há mais de 20 anos. Pois muito bem, tem uma série de denúncias de superfaturamento, de conluio de contrato, enfim, e o Paulo Vieira de Souza estava no centro delas. Em maio, descobre-se, a imprensa noticia, que a Suíça encontrou ali 4 contas do Paulo Vieira, vinculadas ao Paulo Vieira de Souza lá naquele país, e que essas contas tinham ali movimentado, tinha um saldo quando fez uma última transferência, tirando dinheiro de lá, de nada mais, nada menos que cerca de 120 milhões de reais. Pois muito bem, diante desse cerco, decretam aí a prisão do Paulo Preto. Paulo Preto é preso, cria-se um burburinho enorme se ele faria delação, porque o Paulo Preto atuou nos governos do Geraldo Alckmin e do José Serra. Geraldo Alckmin, que seria candidato a presidente logo ali adiante. Então se falou muito, teve outras ações da Polícia Estadual em cima de gente, de dirigentes da Dersa, esses que sim atuaram mais notadamente durante o último governo do Alckmin, que ele deixou aí para ser candidato esse ano. Foi um escarcéu. Os advogados do Paulo Preto falaram que ele não vai fazer delação, e mais adiante ele saiu da cadeia com base num habeas corpus do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Se você achou que estava bom, estava bom de emoção aí para o José Serra e para o Geraldo Alckmin, não. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, depois de anos de recurso atrás de recurso, deu uma sentença definitiva e mandou o ex-governador Eduardo Azeredo, que foi presidente do PSDB, uma figura de muita projeção no partido, que ali entrou no ocaso quando estourou o escândalo conhecido como Mensalão Tucano, para a cadeia. Azeredo passou anos, como eu disse aqui, recorrendo dessa decisão, já era um senhor de idade, estava em depressão, segundo os aliados, quando saiu a decisão, mas não adiantou de nada, foi preso. Foi um duro golpe no PSDB, por quê? Porque passou a ter ali um presidiário para chamar de seu. E não foi pouca pena não, viu? Eduardo Azeredo foi condenado a 20 anos e 1 mês de cadeia por lavagem de dinheiro e peculato. Peculato é desvio de verba pública. O escândalo do Mensalão Tucano, grossíssimo modo e muito rapidamente, porque, galera, estou só em maio, nós vamos andar aqui um pouco ainda. Uma coisa muito parecida com o que depois foi o Mensalão petista. Contratos que eram feitos ali para ter dinheiro, sobra de dinheiro para gasto em campanha, de caixa 2, enfim. Foi isso que levou o Eduardo Azeredo para a cadeia. E é nesse escândalo também que aparece um personagem muito conhecido dos que detestam Lula, dos que adoram Lula porque tem raiva dele. Calma, vamos com calma. Quem não gosta do Lula adora ele porque ele foi assim a primeira pedrada forte que bateu no PT. E quem gosta detesta porque foi a primeira pedrada forte que bateu no PT. Tô falando de quem? Marcos Valério. Marcos Valério era personagem central no Mensalão petista e também personagem central no Mensalão Tucano. Beleza, também em maio o Supremo Tribunal Federal decidiu que foro especial para parlamentares no more, vamos restringir. O Supremo fez o quê? Disse que só parlamentares que tivessem cometido crime no exercício do mandato ou em função do mandato continuariam sendo julgados na corte. Quem cometeu o crime antes não ia subir, ia ficar na primeira instância mesmo. Crime que não fosse relacionado ao exercício do mandato também não ia ficar com o Supremo. Foi o quê? A restrição
do foro especial ou do foro privilegiado. Hoje tem muita gente que já fica pensando se foi de fato uma boa decisão. Por exemplo, casos relacionados ao Aécio Neves, alguns saíram do Supremo e baixaram para o Tribunal de Justiça ali de Minas Gerais. Tem quanto tempo que você não escuta falar desses que estão lá? Pois é, vale a pena a gente refletir um pouquinho sobre isso, porque caso de parlamentar que tramita no Supremo, tem todos os olhos voltados para eles. Por quê? Porque os ministros são importantíssimos, porque quando o STF decide, você não tem mais para onde correr, e porque a imprensa nacional acompanha o Supremo com lupa. Então, esses casos costumam estar sob mais vigilância, digamos assim. Para fechar o mês de maio, começamos a falar de eleição. Joaquim Barbosa, ex-presidente do Supremo, que assim como Luciano Huck estava flertando ali com a ideia de ser candidato, se articulou, se filiou ao PSB, fez reuniões com políticos, conversou muito, avisou que não seria candidato em 2018, que não ia concorrer a essa eleição. Foi uma notícia que bateu meio quadrado em alguns setores, porque, de novo, falei no nosso primeiro programa. Se você não viu, vai lá ver a parte número 1, a primeira parte da nossa retrospectiva. Já tinha um burburinho de óleo, o eleitor não vai votar em político tradicional, vamos buscar um novo e tal. E quando o Luciano Huck casca fora, o Joaquim Barbosa vira a figura disso. Mas ele também decide que não ia entrar para a política. E assim, fechamos o nosso mês de maio. Em junho, teve decisão que fez barulho no Supremo. A maioria dos ministros confirmou o entendimento que foi firmado pelo ministro Gilmar Mendes, que havia proibido condução coercitiva para prestar depoimento. O que é condução coercitiva? Condução coercitiva é quando você está lá dormindo às 6 da manhã e acorda com a polícia batendo na sua porta, levando você para prestar depoimento, para ser interrogado, quer você queira, quer não. O ministro Gilmar Mendes disse que estava havendo um abuso do uso desse instrumento, que foi muito explorado pela Operação Lava Jato. Vários alvos da Lava Jato foram alvos de condução coercitiva, inclusive o ex-presidente Lula. Na época em que o Gilmar proibiu condução coercitiva para prestar depoimento, a Lava Jato reagiu muito forte, disse que era um golpe na operação, nas investigações, porque isso era um instrumento importante para impedir que combinassem versões, enfim. Pois muito bem, o Supremo, a maioria do Supremo chancelou esse entendimento do ministro Gilmar Mendes e proibiu o uso de condução coercitiva para prestar interrogatório. O que a Lava Jato falou quando, enfim, o leite já estava derramado? Ah, bom, aí tem um risco de aumentar as prisões temporárias, ou seja, essa em que você prende para ficar no máximo 5 dias preso só, para que os caras falem, porque se a gente não pode usar coercitiva, vamos usar um outro instrumento. Pois o Supremo deixou claro ali que se começasse a ter abuso de prisão temporária também para prestar interrogatório, haveria uma reação. Essa coisa modulou bastante, a gente não vê mais agora aquelas mega operações que tem 5 carros para levar o cidadão para prestar um depoimento. Chegamos ao mês de julho, metade do ano. Em julho, a corrida eleitoral entra de vez no radar da gente. O que acontece? O Lula, preso, pega e fala: Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, meu aliado, meu afilhado político, porque sim, foi o Lula quem projetou o Haddad na política. O Haddad foi visitar o Lula e saiu de lá com a missão de se tornar um dos advogados do Lula na esfera eleitoral. Isso aí tinha algum efeito prático? O Haddad é grande cara nas causas eleitorais? Não, nunca fez nada nesse sentido. Mas como advogado, formalizando, né, o ingresso dele na banca de advogados que defende o Lula, o Haddad teria livre acesso à cela do Lula, como os outros advogados têm. E isso facilitaria a comunicação dos dois. Foi o indício mais claro e mais forte, ainda em julho, de que sim, era o Fernando Haddad, o plano B do Lula, o cara que ia substituir o Lula na corrida eleitoral. Porque se você puxar pela memória, até então, mesmo com o Lula preso, o PT estava dizendo que o Lula ia ser candidato, o Lula ia ser candidato, o Lula ia ser candidato.
todo mundo sabia que ia ser muito difícil, que era praticamente impossível, porque o Lula estava preso porque condenado em segunda instância. E a lei da ficha limpa proíbe quem tem condenação em segunda instância de disputar a eleição. O cara fica considerado como ali um ficha suja. Então, quando o Lula pede para o Haddad entrar para o time de advogados dele para ter livre acesso à cela, eles poderem conversar sempre que preciso, ficou ali muito claro para as pessoas que o Haddad era o plano B do Lula. No dia 31 de agosto, o último dia de agosto, o TSE era um julgamento longo, decide que não, o Lula não vai poder concorrer à presidência, mesmo tendo o Lula conseguido uma liminar, se vocês lembrarem, teve isso, liminar da ONU, do Comitê de Direitos Humanos da ONU, para que o Lula pudesse ali concorrer, porque estava dizendo que os direitos dele políticos estavam sendo restringidos, etc. e tal. A maioria do TSE, grande maioria do TSE, entendeu que um despacho da ONU, do Conselho, do Comitê da ONU, não se sobrepunha à lei da ficha limpa, que sim, o Lula estava impedido por ser ficha suja, condenado em segunda instância. E aí deu um prazo de 15 dias para o PT resolver o que ia fazer, se ia trocar o candidato, se ia, enfim, 15 dias para o PT se virar nos 30, fechando ali aquela equação que estava todo mundo já apostando, Lula não seria candidato e o plano B estava vindo ali, Fernando Haddad. Aí beleza, no meio dessa coisa, todo mundo já pensando no plano B, um belo domingo você acorda, abre seu celular e vê lá. Desembargador do TRF4 concede habeas corpus para o Lula sair da cadeia. Pânico, gritaria, chilique, xingamento, sangue, suor, lágrimas, petista corre para a Polícia Federal para tentar tirar o Lula, aí as pessoas xingam muito do outro lado, porque não, o Lula tá preso, tem que ficar preso. Correria. Sérgio Moro estava de quê? De férias e mandou um despacho na alta ali, falando, ó, não vai tirar não. Vamos olhar isso aí direito, por quê? Quem foi o cara que fez o domingo mais confuso da história recente do país? Rogério Favretto, ele atua como desembargador no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Favretto estava de plantão, os petistas entraram com habeas corpus e ele achou que beleza, mandar tirar o Lula no domingo do plantão dele, depois que o Supremo já não tinha dado o habeas corpus ali. Enfim, Favretto foi lá, falou que o Lula estava tendo seus direitos restringidos, citou uma série de coisas, deu um super barulho, porque o Favretto, sim, tinha uma proximidade com a esquerda e com o PT. Tinha, inclusive, acho que atuado nos anos do governo Lula, se não me falha a memória. Se tiver errado, me corrija aqui nos comentários, por favor. Enfim, Favretto foi lá, despachou, o Moro falou, não, mandou uma decisão para a Polícia Federal falando, não, vamos esperar que que o desembargador que relata o caso do Lula no TRF4, Gebran Neto, se pronuncie. Gebran Neto é parça do Sérgio Moro, eles são bem próximos, bem chegados. Aí o Gebran Neto, que também não estava de plantão, posto que era um domingo, foi lá e falou, não, melhor não tirar não vamos tirar não, vamos fazer melhor análise, deixa o Lula preso mesmo. Aí o Favretto ficou o quê? Louco e fez novo despacho, falando, é para tirar, mandei tirar, o plantão é meu, a caneta é minha, sou eu que mando, tira o Lula. Aí, cara, tira Lula, solta Lula, tira Lula, solta Lula, prende Lula, não sei o quê. O que acontece? Lula começa a fazer as malinhas dele, já pouco esperançoso, pelo que disseram os petistas que foram para lá acompanhar essa novela. Diz que falou assim, mas me colocaram aqui, não vão me tirar assim tão fácil, né? Fato, o presidente do TRF4, no domingo, foi lá e falou, olha, quem manda nesse negócio aqui sou eu, não é para tirar o Lula, depois o Gebran Neto vai avaliar esse habeas corpus direitinho, o Lula fica preso. Foi o domingo em que o judiciário mais trabalhou. Certamente não se tem notícia de um outro domingo em que juízes e desembargadores tenham trabalhado desse tanto como o célebre domingo da guerra de decisões, solta não solta, Lula preso, Lula livre, Lula preso, Lula livre, Lula preso. Em julho, enquanto estava rolando essa confusão, tinha alguém que estava trabalhando e trabalhando pesado, era Jair Bolsonaro, que tinha acelerado o ritmo de viagens dele pelo país.
O Bolsonaro, em julho, protagonizou uma cena que fez um certo barulho. O Bolsonaro, no meio de um comício, num palanque, falando, pegou uma criança, uma menina nos braços e ensinou a menina a fazer um gesto ali que virou célebre na campanha dele, que é esse gesto com a arminha na mão. Fez muito barulho, uma parte das pessoas não gostou. Por quê? Porque era uma criança, fazer gesto de arma com criança é controverso. Os apoiadores do Bolsonaro falaram, ai, mimimi, mimimi, deixa isso pra lá, enfim. Passou, mas o Bolsonaro manteve aí a marca, digamos assim, da arminha. Depois ele pegou uma outra criança, um menino que queria ser policial, bonitinho, tadinho. Aí o Bolsonaro filmaram, acho que foi o Estadão que fez a filmagem. O Bolsonaro vira pra ele e fala, você sabe atirar? E ensina ele a fazer arminha, policial tem que saber dar tiro. Ou seja, não adiantou a gritaria, o Bolsonaro manteve ali isso que virou uma marca, inclusive. Os apoiadores do Bolsonaro nas redes sociais passaram a usar o emoji, né, da mãozinha como uma referência ali de que sim, são time Bolsonaro, digamos assim. E assim nós encerramos o nosso mês de julho. Agosto é correria porque a campanha está começando mesmo, assim, tá na porta para entrar na campanha. Então, o que os partidos fazem em agosto? Estava todo mundo definindo suas chapas. A Ana Amélia, que é senadora pelo PP, topou ser vice do Geraldo Alckmin, do candidato do PSDB, Geraldo Alckmin. O Alckmin acabou conseguindo fazer a maior aliança desta eleição, pegou 399 partidos, mentira, porque não tem tudo isso, mas o que dava para pegar ali de direita, centro-direita, ele pegou, conseguiu um super tempo de televisão, tava todo mundo achando que ele que tava mal nas pesquisas já, largava lá embaixo, ia conseguir subir com a coisa do tempo de televisão, né? Eles estavam apostando tudo nisso, e quando a Ana Amélia vai, ela leva aí também o PP, que é um partido do Centrão grande, um partido que tinha uma parcela importante aí desse tempo de televisão, para o bolso do Alckmin. No lado da esquerda, o que acontece? O Ciro Gomes, do PDT, se você buscar pela memória, estava se movimentando muito porque ele queria ser o candidato da esquerda, já dizendo que não ia dar para esse negócio de Lula, que todo mundo sabia que era cascata e que o Lula ia botar um poste, que ele não queria fazer parte disso, enfim. Costurou com o PCdoB e com o PSB, nadou, e morreu na praia. O Lula da cadeia conseguiu articular um acordo do PSB com o PT nos estados. Então, o que aconteceu? O PSB não se aliou formalmente ao PT na eleição presidencial, mas fez acordos nos estados, por exemplo, de Pernambuco, que era muito importante para o PSB. O PSB está no governo de Pernambuco e queria manter, precisava do apoio lá. O Lula tirou uma concorrente do PT que tinha, sim, chance de disputar e de dar trabalho para o candidato do PSB, o governador Paulo Câmara, que acabou se reelegendo. O Lula tira a Marília Reis, que é petista, do caminho e, com isso, garante que o PSB não vai se aliar com o Ciro Gomes. Qual a importância disso? Ciro Gomes ficou com um tempo de televisão pequenininho. Na outra frente, o PT foi, conseguiu trazer o PCdoB para perto dele, para a aliança do PT, num acerto bem esquisito que a gente vai falar logo adiante. O PCdoB apostou ali meio no escuro que o PT ia cumprir um acordo com eles e cumpriu. Como eu falei no nosso Retrospectiva parte 1, em agosto, a Val, aquela ex-assessora do Bolsonaro, que foi acusada de ser funcionária fantasma do gabinete dele, volta à cena. Por quê? Porque depois de ter ido lá em janeiro e o Bolsonaro dizer que ela estava fora, sem trabalhar, porque ela estava de férias, a Folha volta em agosto até a região de Angra dos Reis e encontra de novo a Val vendendo açaí e não trabalhando. Quando isso acontece, ela pede para o Bolsonaro desligar ela do gabinete, o Bolsonaro demite a Val e fala o quê? Fala que o grande crime dela foi ter ido dar água para os cachorros que ele tem na casa dele em Angra dos Reis, na região de Angra dos Reis. Havia essa suspeita de que a Val, na verdade, era paga com dinheiro da Câmara para prestar serviços pessoais para o Bolsonaro lá nessa casa que ele mantém em Angra. De novo, como eu disse lá no primeiro programa, até hoje ele não reconhece nenhuma irregularidade, diz que a Val prestava serviço sim para ele na região, parlamentares, embora as duas vezes que o jornal tenha ido lá tenha encontrado ela vendendo açaí, e acusou a mídia de querer transformar ele em bandido. Para você sentir que o clima eleitoral já estava instalado de vez, em agosto nós tivemos o quê?
o primeiro debate dos candidatos à presidência. Então, primeiro teve a polêmica, não vai ter candidato do PT, porque o Lula está preso e o Lula ainda era o candidato do PT oficial, né? E aí deixa o púlpito do Lula vazio ou tira o púlpito do Lula? Não, não vai ter púlpito do Lula. Tava lá o Bolsonaro, tava lá o Alckmin, tava lá a Marina Silva, tava lá o Ciro Gomes, tava lá o Álvaro Dias, abre o olho, Álvaro Dias, que era o bordão da propaganda dele na TV. E tava lá, glória a Deus, Cabo Daciolo. Gente, o Brasil conheceu o Cabo Daciolo nesse debate e não esqueceu nunca mais. Foi uma das, digamos assim, das atrações dessa eleição e teve voto, viu? O Cabo Daciolo com esse discurso aí. Mar News, um beijo a todos. Muito obrigado pelo carinho, pela intercessão, pela oração. O Brasil tem solução. Nós vamos deixar de ser uma colônia e vamos transformar em uma nação. Amiguinhos, por favor, Ursal não existe. Foro de São Paulo existe, fato. Ursal não existe. Ursal começou como uma piada, foi levada a sério por algumas pessoas e até que chegou o Cabo Daciolo e lançou a Ursal para o mundo. Se você lembrar, logo depois que teve o debate, eu não consigo parar de sorrir, eu peço desculpas, não é deboche, é porque eu realmente acho muito divertido. Logo depois do debate, se pipocaram nas redes sociais imagens dos ursinhos carinhosos. Sim, sério, deem uma busca, é maravilhoso. Os ursinhos carinhosos assim com a foice e o martelo, foi um meme que nasceu aí com essa história de Ursal. Ursal não existe, mas o Brasil conheceu o Cabo Daciolo, o cara que, gente, no fim das contas, ele teve mais voto que a Marina Silva. Com esse clima, nesse clima de alegria que só o Cabo Daciolo nos proporcionou nessa eleição de 2018, eu encerro aqui a segunda parte da nossa retrospectiva deste 2018 maluquíssimo. Mas olha, por favor, volte na semana que vem, porque aí é que o bicho vai pegar. É a eleição, é o atentado, é a vitória e perspectiva. Te espero na próxima semana. Até lá!